Muito bom, bem-vindos pessoal na nossa pequena live do Dia das Mães, né? E obrigado pelas pessoas que estão participando aí com a gente. Era uma programação que a gente tinha da nossa igreja para o Dia das Mães, né? A gente teve no domingo passado o Dia das Mães, um culto, e a gente teve uma apresentação de um slideshow bem bonito, bem legal, que o pessoal da mídia fez para as mães. E eu falei que eu ia fazer uma live, ia chamar uma mãe super especial aqui para poder falar comigo, conversar comigo, e eu coloquei no cartaz, né, o nome dela, Priscila. Não tem Hayashi no nome dela, mas ela é minha prima, né, e é uma prima muito querida, mas muito querida mesmo, e acho que eu já falei em algumas pregações que eu tô aqui hoje por causa de orações que essa minha prima fez por mim, né? E assim é uma alegria muito grande estar com ela. Ela também é pastora, ela é esposa do Renato. O Renato também é um pastor gigante, um cara fantástico, que desde a minha adolescência eu ia para Campinas para poder conversar com ele, para poder desabafar as minhas crises, né? Então, assim, eu e a Pri também, a gente tem quase a mesma idade. Devo ser um ano mais velho, né? É, Um ano mais velho que a Pri. E isso. a gente andou muito tempo junto. Inclusive, Pri, a gente está na nossa igreja passando por 50 dias antes do Pentecostes, né? E a gente está se preparando para o Pentecostes. E eu tenho falado muito sobre o batismo com o Espírito Santo, né? O mover do Espírito Santo no livro de Atos. E para quem não sabe aí da nossa igreja, eu recebi o batismo com o Espírito Santo lá em Campinas, né? Com a Priscila, com a Carisma, com o tio Mário, com a tia Caco. A gente estava lá na igreja orando, eu até lembro, era 7 de setembro, e eu fui lá para Campinas assistir um culto com eles. Naquele dia eu recebi esse batismo com o Espírito Santo, uma experiência sobrenatural com Deus, né? E a gente está aqui, então, para falar, não do batismo com o Espírito Santo, talvez esse seja um outro assunto para um outro dia, mas falar sobre as mães, né? E eu queria apresentar a Priscila, né? E a Priscila, ela é filha da Luísa Endo, que está aqui, com o Mário Endo, que está aqui também com a gente na tela, e ela é mãe da Lívia, né? Então eu quis trazer principalmente a Pri, porque ela tem essa experiência de ser filha e de ser mãe, né? E essa experiência, e ainda ela é pastora, ainda ela é professora de química, né? Ela tem uma bagagem muito legal, assim, assim, desde pequeno que eu conheço, ela é uma pessoa muito tímida, mas assim, quando fala que é as coisas de Deus, ela se transforma, ela vira um pregador fantástico. Eu ouço as pregações da Pri porque elas me edificam muito, né? Então, quando fala que é obra de Deus, a Pri é um instrumento do Senhor mesmo. Queria agradecer, Pri, a sua presença aqui. E fala um pouquinho da sua igreja, fala um pouquinho do seu ministério, o que você faz, que você dá aula. Fala um pouquinho de você, Pri. Boa noite, pessoal. Meu nome é Priscila. O Joel, realmente tudo isso que ele falou é muito verdade. A gente cresceu junto, né? A gente tem a idade muito próxima, então a gente sempre foi muito chegado, muito amigo, né? Graças a Deus, o Joel era amigo do meu marido, né? Então, para começar a namorar foi muito fácil, né? Porque imagina se não fosse amigo do Joel, o Joel intimidaria qualquer rapaz que chegasse perto, né? Então, graças a Deus, eles eram amigos, né? E quando eu comentei com ele que eu ia começar a namorar o Renato, ele falou assim: demorou. E ele falava: o Renato é o cara para você, né? O Renato é o cara para você. Então, graças a Deus, eu tive a bênção e a aprovação do Joel, né? A gente cresceu junto mesmo, nossa família toda, né? Graças a Deus, servindo ao Senhor. Então, a gente foi muito bem encaminhado, né? E por isso a gente teve uma adolescência, uma infância e adolescência muito boas, né? E Deus nos guardou nos caminhos dele. E hoje, tanto eu como o Joel e todos os meus primos, né? Nós somos nossos filhos também, né? A gente é fruto do exemplo dos nossos pais, dos nossos avós, né? E todo o cuidado que Deus tem para nós. Eu sou um ano mais nova só que o Joel, eu tenho 46 anos. Eu sou casada há 21 anos.
com o Renato, né? Eu sou aqui de Campinas, eu fiz Química aqui na Unicamp, então eu sou formada, eu sou professora de Química, eu dou aula para ensino médio e cursinho. Eu trabalho também, eu sou pastora da Igreja Viva. A Igreja Viva é uma igreja nova, ela tem 9 anos. E quando a gente assumiu a igreja, eu não senti de parar de dar aula, mas eu reduzi bastante. Eu dou aula 2 dias por semana só. E porque eu vejo que a escola para mim tem sido o meu campo missionário, né? Eu gosto muito de estar com os adolescentes, é uma idade que o pessoal não curte muito, não tem muita paciência. Eu amo essa idade, eu me dou super bem com eles, né? E é muito gostoso ver que muita gente hoje da igreja são meus ex-alunos, né? Eu tenho aluno antigo lá que já está casado e está na igreja porque se converteu em estudos bíblicos que a gente fazia no intervalo da escola, né? E até hoje, semana passada, eu batizei aqui na piscina da minha casa uma aluna minha do 2º ano do ensino médio. Ela conheceu Jesus durante o intervalo, né? Ela foi participar do estudo bíblico. Nem dá para falar que é estudo bíblico, porque dura 10 minutos, 5 de louvor, 3 de palavra, 2 de oração, acabou, engole a comida e volta para a sala, né? E ela se converteu e ela ficou tão apaixonada por Jesus que ela contava tudo para a mãe dela. E a mãe dela se converteu também. E sábado passado a gente batizou as duas aqui na piscina, porque está no meio da pandemia, não dá mais para ter batismo, né? Então a gente batizou aqui em casa, né? Então eu vejo que ainda Deus quer que eu esteja na sala de aula, eu continuo na sala de aula. E consigo conciliar, graças a Deus, com a graça de Deus, estou conseguindo conciliar tudo isso, né? Ainda a Lívia agora também com aula online, que fica aqui em casa. Uma semana ela fica em casa, outra semana ela vai para a escola, né? E o meu maior desafio, que hoje tem sido um cachorro, né? Por incrível que pareça, quando eu tiver um curso de educação de cachorro também, eu quero me inscrever, se o Joel de repente sentir no coração de fazer isso. É o que eu estou precisando no momento. Mas hoje eu estou muito feliz de estar aqui, me sinto honrada, né, de estar aqui, é uma honra mesmo. E quando o Joel me falou, eu vou te chamar, eu fiquei pensando, mas por que eu, né? Tanta gente para chamar, vai me chamar. E depois eu fiquei pensando, eu falei assim, puxa, eu só estou repetindo o que eu aprendi, né? Então, acredito que deu muito certo, né? Repetir o que eu aprendi com a minha mãe, com o meu pai. E hoje posso repartir um pouquinho assim das coisas que eu tenho aprendido na educação da Lívia, né? Que legal, Pri. E como a gente está falando sobre mães, eu queria que você desse um pouquinho, falasse um pouquinho de como foi você ter a Lívia e como que tem sido esse seu relacionamento com a Lívia. A Lívia, ela é bem especial mesmo. Eu sei que toda mãe fala isso do filho, né? Mas eu lembro que quando eu estava grávida, eu demorei muito para engravidar. Eu fiquei 8 anos casada sem filhos, né? E depois que a gente começou a tentar, que acho que eu tinha 6 anos de casado, foi muito difícil. Eu tinha ovário policístico, eu tive que fazer vários tratamentos. Aí eu tive a Lívia. Foi muito difícil também ter a Lívia. Ela nasceu prematuro, ela foi para casa com 1,8 kg. Só me liberaram do hospital com ela tão pequenininha porque meu pai é pediatra, né? Então eles falaram, com certeza teu pai vai estar lá todo dia. Realmente meu pai ia lá todo dia ver se ela estava bem, né, em casa. E eu lembro que na gestação a gente orava muito porque meus sogros falavam que o Renato, meu marido, era terrível, né? Então eles falavam tanto que ele era terrível que eu orava muito. Eu falei assim, ai Deus, dá uma filtrada aí nas coisas que vão passar para a Lívia, né? Não deixa essa parte terrível do Renato chegar nela. Eu acho que eu orei tanto, mas o Renato também orou tanto. Eu falei assim, Deus, não deixa ela ser. Minha sogra era sempre chamada na escola, né, por causa do Renato. E aí a gente orou tanto que ela nasceu tão boazinha que nem chorou para nascer. A Lívia, sem brincadeira, gente, eu não tô mentindo. Deus conhece meu coração. Ela nunca fez birra. Nunca. Ela nunca fez uma birra, assim, de se jogar no chão, de gritar em supermercado, em shopping, né? Que a gente acha até normal, né? Compreensível. Ela nunca fez birra. Ela realmente não me deu
trabalho, assim, né? Deus foi muito bondoso comigo, por isso que eu tô sofrendo hoje com o cachorro, né? O cachorro tá me dando mais trabalho do que a Lívia, porque a Lívia realmente não me deu trabalho. Mas o relacionamento, ela, acho que por ela ser menina também, o Joel pode falar, né? A Lívia é mais tranquila, né? Ela é muito parecida comigo nos gostos, né? Então, o relacionamento com ela acaba sendo mais fácil, né? Ela tem, claro, algumas coisas de criança mais agitadas assim, que daí eu me esforço para acompanhar, que eu sou mais pacata, né? O agitado é mais o Renato. Mas eu sempre tô atenta. Agora ela tá adolescente, né? Então é uma fase nova, é uma fase diferente. Hoje eu tenho que quase que estudar para eu entender as coisas que ela tá falando. Então hoje mesmo ela passou o dia falando para mim dos heróis da Marvel e que lançou não sei o que, e eu tenho que procurar na internet para ver do que ela tá falando, se é bom esse negócio que ela tá falando, eu tenho que ficar acompanhando, vendo o que ela tá vendo, assistindo com ela o que ela tá assistindo, porque é uma nova fase, né? Antes era brinquedo, então eu ficava controlando lá, ela tá brincando disso, ela tá jogando tal joguinho, ela tá fazendo isso, mas hoje é uma fase diferente, ela tem as amigas, conversa no WhatsApp, nos grupos da escola, né? Então é uma fase diferente que aí vem um outro esforço, né? Então eu tenho que ficar acompanhando muita conversa. Eu converso hoje eu até virei pro Renato e falei assim, nossa, Renato, hoje eu tô cansada, porque ela gosta muito de falar, né? E eu tenho que escutar, né? Eu falei assim, Renato, vai lá ouvir mais um pouquinho ela, né? Mas é importante, né? Eu falei, se ela não falar comigo, se ela não entende que ela tem esse canal livre para me contar as coisas, né? Ela vai procurar outra pessoa, né? Então eu quero que ela saiba que eu gosto, que eu me importo, e ela estava contando, e eu tentando entender, ela, mãe, por que o fulano, quem que é fulano, achando que é um amigo da escola, daí demorei meia hora para perceber que era um personagem de um filme, né? E eu achando que era amigo dela, que ela estava falando, eu preocupada, mas como assim ele vai morrer? Como assim? Ela, não, mãe, é do filme. Eu, tá. Então eu tenho que me esforçar e eu quero entender o que ela fala, eu quero me alegrar com as coisas que ela se alegra, né? Porque eu quero que ela entenda que eu me importo, que aquilo que é importante para ela é importante para mim e que ela saiba que ela tem esse canal de comunicação comigo também, né? Que legal, que legal. Pri, o nosso tema, né, dessa conversa é mães com princípios bíblicos, né? E se você tiver alguma pergunta, manda no chat pra gente aqui. A Bia está me ajudando. A gente vai selecionando umas perguntas aqui para poder responder. Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas eu tenho algumas perguntas aqui, alguns assuntos bem legais para falar sobre isso. Quando a gente fala sobre princípios para as mães com princípios bíblicos, né? Eu penso assim que os princípios básicos do cristianismo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, e uma coisa que eu tenho pensado na igreja, com as mães que eu tenho lá na minha igreja tal, é que eu ouço muitas mães assim terceirizando a educação cristã dos seus filhos para a igreja, né? Aí fala assim, não, eu vou mudar para essa igreja aqui, porque essa igreja aqui tem uma escola dominical boa. Eu vou mudar para essa igreja aqui, porque essa igreja tem um professor de escola dominical bom, um culto infantil bom. Mas eu fico pensando, né? Porque se a mãe tiver esses princípios bíblicos, a educação cristã dessas pessoas, desses filhos, vai ser em casa, né? E não na igreja, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse assunto, Pri. Eu acho interessante até porque com a pandemia, né, quem dependia da escola bíblica para educar o filho penou muito, né, porque acabou, não tinha como ainda mais criança numa sala, como que elas vão usar máscara e ficar com 1,5 metro de distância? É impossível, né? Então a maioria das igrejas, né, cortou a escola bíblica, é uma das últimas coisas que está voltando no funcionamento da igreja. Então eu percebi muitas pessoas que delegavam isso para a igreja tiveram que pegar de volta, né? Porque realmente é papel dos pais. E eu queria ler um trecho que está em Deuteronômio 6. Eu vou ler do versículo 4 até o 9, tá? Então é Deuteronômio 6, de 4 a 9, que até fala desse mandamento que o Joel falou, né? Fala assim: escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Então, eu gosto muito desse trecho aqui, fala do grande mandamento. Esse mandamento tem que estar no coração dos pais, então, porque além de tudo a gente tem que ser o exemplo, né? Não adianta eu mandar meu filho, ensinar meu filho a amar o Senhor se eu não priorizo o Senhor na minha vida, né? Então, esse mandamento tem que estar no meu coração, porque a partir do momento que ele está no meu coração eu passo a praticar. E aqui, quando você vê a descrição em como que eu vou passar isso para os filhos, primeiro que fala que você vai passar para os seus filhos, né? Então, eu não vou passar para os meus alunos, eu não vou passar para as crianças da minha igreja, eu vou passar para os meus filhos. Então, aqui fica muito claro que é o papel do pai, do pai e da mãe, né? E aqui fala que é para falar quando estiver sentado em sua casa, quando você estiver caminhando com ele, andando, quando vai se deitar, logo, então a última coisa do dia tem que falar das coisas do Senhor. Então, uma oração antes de dormir, uma bênção no filho antes de dormir, contar uma história, ver se o filho tem que se arrepender de alguma coisa, né? Então, eu vou orar com a Lívia, eu falo, Lívia, pensa, hoje você tem alguma coisa que você precisa pedir perdão para Jesus no seu dia? Aí ela pensa, vira o olho, fala, não, mãe. Eu falei assim, tá, se você não lembrou agora, mas se lembrar depois, não esquece de pedir perdão, né? Então, ao deitar-se, a última coisa que ela vai fazer no dia, ela tem que entender que é com o Senhor. Ao levantar-se, então, a primeira coisa a fazer no dia é dar bom dia para Jesus, né? Então, tudo isso é feito em casa, né? Então, aqui nesse trecho fica muito claro que o papel não é do Ministério Infantil, não é da escola bíblica. É claro que eles têm uma importância. Eu acredito nesse trabalho, eu acredito nesse ministério, eu acredito que às vezes uma hora na semana que o professor, o ministrador vai ter com a criança pode fazer muita diferença na vida dela, mas ele é um plus, né? É um complemento daquilo que está sendo feito em casa, né? Então é o exemplo do pai, como que é o cotidiano dentro da casa, como que é o funcionamento. Então, não adianta eu mandar a Lívia ler a Bíblia e amar a Deus se ela não me vê abrindo a Bíblia e buscando a Deus. Então, por exemplo, aqui a gente ouve, né, ler em Mateus, né, 5, 6, 7, né, que fala sobre tudo os valores do reino de Deus, que fala, quando você for orar, entra no seu quarto e fecha a porta, né? Eu acredito nisso, que é aquele tempo que você vai ter com Deus. Mas antes da gente entrar e fechar a porta, eu e o Renato, a gente tem uma estratégia aqui em casa que é comunicar que a gente está indo para o lugar secreto. Por quê? Às vezes o lugar é tão secreto que nem seu filho sabe que você está orando, que você ora, de tão secreto que é esse momento seu. Então, às vezes você está tendo, sim, seu tempo num lugar secreto, de oração, de leitura da palavra, de ficar meditando, de simplesmente ficar quieto ouvindo o que Deus tem para falar, mas o filho tem que saber. Então, aqui em casa a gente comunica. Então, o Renato fala assim, gente, eu tô indo orar, tá bom? Eu vou estar de fone, eu vou pôr uma música e eu vou estar orando. Então, se vocês precisarem de mim, vai lá e me cutuca, porque eu não vou escutar vocês. Então parece uma coisa boba, né? Mas a gente está mostrando que Deus é prioridade, que no nosso dia a gente separa um tempo para Deus. Então eu falo, olha, todo mundo sabe aqui em casa, eu gosto de ficar sozinha. Então eles sabem que eu madrugo porque é a hora que eu tô sozinha, que eu não gosto de sentar para ler a Bíblia e começa, mãe, ô mãe, ô Pri, não sei o quê, o cachorro, não sei o quê. Agora tem mais um para me chamar, para me atrapalhar no tempo devocional, né? Então eu já acordo quietinha de madrugada, né? 5 da manhã, isso aí eu herdei de toda a família Hayashi, né? Ainda que eu acho que eu acordo tarde, porque às vezes eu acordo às 5, minha tia Ana já deu feliz aniversário para todo mundo que fez aniversário no dia.
Então, eu acordo cedo porque é a hora que eu vou ter meu tempo, né? E a Lívia vê, porque eu deixo o meu caderno, minha Bíblia lá na mesa da varanda, lá onde eu faço meu devocional. Então, ela vê lá, ela sabe. Minha mãe estava aqui antes e ela leu a Bíblia, ela escreveu, ela teve o tempo dela com Deus. Então, é importante também a gente passar com exemplo, mostrar que a gente ama a Deus acima de todas as coisas. E aquilo que eu faço também ao longo do dia, a gente sempre está conversando. Então, tudo é oportunidade para a gente estar ensinando, né? Hoje mesmo, ontem, aliás, eu peguei a Lívia me contou, né? Ela falou assim, mãe, você lembra daquela menina que era da minha sala, não sei o quê? Eu falei, lembro, né? Estudou com você, ela, mãe, ela é famosa agora, porque ela tá no TikTok, né? Que é um aplicativo, para quem não sabe. Eu falei assim, sério, você já viu? Ela falou assim, não, eu não vi, mas a minha amiga me mandou um print da tela dela, onde essa menina tá dançando uma música e teve, mãe, 1 milhão de visualizações. Eu falei, sério? Deixa eu ver. Aí ela me mostrou a foto da menina, ela estava dançando, mas ela só me mostrou a foto, né? Eu falei assim, nossa filha, que triste. Olha, quantos anos ela tem? A sua idade, né? Olha a roupa dela, filha. Tá com metade da barriga de fora. A música que ela tá dançando, ela falou assim, ai mãe, é uma música feia. É um funk que ela tava dançando, minha amiga que me contou, porque a Lívia não tem como ver, né? E eu falei assim, você acha bom ter 1 milhão de pessoas vendo ela com essa roupa e vendo ela dançando essa música? Ela falou assim, acho que não, né, mãe? É meio perigoso, porque a gente não sabe quem são as pessoas que estão olhando, né? Eu falei, e outra, Lívia, 13 anos com essa roupa, tá mais faltando pano do que sobrando aqui, né? Muita pele aparecendo aqui. Então, eu peguei uma situação e fui passando valores, né? Isso foi ontem. Hoje, de novo, eu não lembro que assunto que surgiu, a gente estava almoçando e eu falei de novo. Então, daí o Renato aproveitou e falou, filha, isso a gente tem que tomar muito cuidado, isso é um perigo, e a gente foi ensinando. Então, diversas coisas a gente vai falando, né? Acho que semana retrasada ela foi para casa de uma amiga brincar, que ela não tá indo para a escola, né? Tava morrendo de saudade das amigas, uma amiguinha convidou e ela foi. E sempre que ela sai sozinha, né, e vai na casa de alguém que às vezes não é cristão, algum coleguinha da escola, amiguinha da escola, a gente tem um sermão pronto, né? E hoje ela até repete, né? Então ela estava saindo do carro, o Renato falou: Lívia, eu quero que você se lembre. Ela, eu sei, pai, eu vou me lembrar. O Espírito Santo está comigo. Eu represento o reino de Deus nessa terra. E ela foi falando. O Renato falou assim: isso mesmo, Lívia. Então lembra, onde você for, você carrega o reino de Deus. Você representa o nome de Jesus aqui na terra. E o Espírito Santo está com você. Então fica atenta. Se tiver alguma coisa que o Espírito Santo te falar, Lívia, não faça isso, ou não fale isso, ou não haja assim, fica atenta e não faça, tudo bem? Obedeça o Espírito Santo. Então, no levar para brincar com uma amiga. Então, a gente sempre tem que estar comunicando. Quanto mais a gente conversar, melhor, né? A gente nunca peca em falar demais, né? Então, a gente sempre está falando, aproveitando todas as situações, as deixas, às vezes um comentário que a gente já capta no ar, fala assim, opa, aqui, preciso interferir aqui, preciso passar o valor do reino de Deus nesse comentário, porque se eu não passar o valor, se eu não passar qual é a verdade para essa situação, ela pode ser levada a acreditar numa mentira e ser enganada, né? Então, a gente aproveita toda a situação para estar falando, né? Ensinando a amar a Deus, a também, não é porque a amiga não é cristã que ela não vai estar com a amiga, não, ela pode estar com ela. A gente ama o próximo também, né? E a gente quer dar bom exemplo, a gente quer influenciar, que a Lívia influencia as amigas dela, com a amizade dela, com o amor de Cristo, né? Então, mas
falar bastante, né? A gente fala, aponta até, aqui fala, né, inculcar. Tanto é que ela sai de casa, o Renato começa, Lívia, se lembre, e ela já termina a frase, que o Espírito Santo está comigo, que eu represento o reino de Deus nessa terra. Então, assim, tá inculcado na cabeça dela, né? Aqui fala também, né, escreva na mão, ponha no meio da fronte, ou seja, escreve na testa, né, que carrega na testa essas verdades, né? Porque a gente precisa repetir toda hora. Repete, 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 que isso vai ficar inculcado na cabeça. E quando a criança tiver que tomar uma decisão, fazer uma escolha, às vezes quando o pai e a mãe não estão por perto, de tão inculcado que tá, ela vai tomar decisão pela verdade do reino, né? Amém, amém. Puxa, que legal, Pri, que legal que você tem vivido isso, tem feito isso, né? E isso é um exemplo para as mães que estão aqui, né? Para as futuras mães que estão assistindo também, né? E é interessante a gente, eu acho isso muito legal, a gente parar de terceirizar o ensino bíblico para a igreja, sabe? Falando, não, preciso levar ele para a igreja, esse aqui precisa da igreja. Não, você precisa ser o exemplo maior para que essa criança possa crescer nos caminhos do Senhor. Muito legal, Pri, muito legal. Um outro assunto que eu queria trazer é uma ideia de que boas filhas se tornam boas mães. Boas filhas se tornam boas mães. E tem um texto lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que Paulo, ele fala assim, recordo-me da sua, Paulo falando para Timóteo, né? Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lóide, e depois na sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você, né? E eu acho muito legal essa ideia de uma boa mãe sendo uma boa filha, né? Eu lembro que quando eu estava casando com a Débora, a tia Sara, ela falou para mim, Joel, você vai ser um bom marido. Eu falei assim, como assim, tia? Você nunca nem sabe o que eu vou fazer, né? De repente eu sou um péssimo marido, né? Ela falou, não, você vai ser um bom marido porque você tem sido um bom filho. Então, ou seja, esses exemplos, eles vão trazendo pra gente, né? E assim, conhecendo a sua mãe bastante, né? Porque assim, ela é minha tia, mas às vezes eu considero ela minha mãe espiritual, né? Porque ela cuidou muito de mim, da minha esposa, e assim, a gente absorveu valores fantásticos, né, da sua mãe, do tio Mário, né? E assim, tem sido fantástico esse relacionamento. E eu queria que você falasse um pouco dessa questão, né, de ser filha de uma mãe que ensinou princípios bíblicos para você, e o que você tem aprendido com a sua mãe que você tem transferido e tem praticado na sua criação com a Lívia. Tem muita coisa, né? Eu lembrei de algumas hoje, né? Hoje eu estava lembrando. Acho que a principal que mais tem afetado essa fase da Lívia também é a vida devocional, né? Minha mãe sempre cobrou da gente, tanto de mim quanto da minha irmã. A gente acordava ao longo do dia, já leu a Bíblia? Né? Quase sempre a resposta era não, que a gente ia deixar para depois, né? Então, ela falava assim, então se não, por que tá brincando então? Quase que eu falava, porque eu sou criança, né? Então, assim, ela sempre deixou claro que ler a Bíblia era prioridade, né? E é claro que quando a gente é criança, é uma chatice alguém ficar cobrando, pegando no seu pé. E eu até estava lembrando numa situação que minha mãe, eu e a minha irmã, a gente estava jogando um jogo novo, assim, a gente ganhou um jogo, a gente estava louca para jogar aquele jogo, a gente acordou, já foi jogar o jogo, a gente não leu a Bíblia, né? E aí nós já fomos jogar. Aí minha mãe apareceu e falou assim, vocês já leram a Bíblia? Aí a gente falou assim, não, é porque a gente está jogando o jogo, não sei o quê, mas depois, terminando, a gente lê. Aí minha mãe falou assim, não, para tudo, vai ler a Bíblia, depois vocês vão brincar, né? Aí, olha que horror, né? Como a gente é pecador, já nasce com a iniquidade dentro da gente. Eu falei assim para Carisma, né? Para minha irmã. Eu falei, Cari, vamos ler, abre aí na oferta da viúva pobre. Se eu não me engano, são 3 versículos essa história. Olha que pecador. Eu peguei o mais curto que eu me lembrava que tinha da Bíblia. Eu falei, vamos ler
a oferta da viúva pobre, que eu acho que são tipo 2 ou 3 versículos só. Eu já sei qual é a moral da história. Se a mamãe perguntar, a gente já fala qual é. Aí não deu outra. A gente leu rapidão, assim, batemos o olho, já lemos. E minha mãe não era só ler. Depois minha mãe falava assim: o que Deus falou com você? O que você aprendeu com essa lição, né? Com essa leitura, né? E daí a gente super fariseu, né? A gente falou assim, nós aprendemos que o importante é dar de coração, dar tudo o que nós temos para Deus, né? E a minha mãe esperta, né? Já parece que discerne as espertezas da criança, né? Minha mãe falou assim: vocês escolheram esse trecho só porque ele é curto, né? Fala a verdade. Diante de Deus. Aí eu e minha irmã assim, e ela assim, pode escolher outro. Ainda bem que ela não mandou ler Salmo 119, mas ela mandou a gente escolher outro texto. E daí ela falou assim, e pensa, e não se esqueça de se arrepender desse pecado. Olha que duro, gente. Aí ela falou assim, se arrepende disso, porque vocês têm que valorizar a palavra e depois ler o que vocês vão ler hoje e depois fala o que vocês aprenderam. Aí a gente leu, pediu perdão, a gente leu direitinho, voltamos e realmente Deus falou com a gente, né? Foi muito bom. E aí eu lembro que uma vez eu fui nas férias no sítio do Macoto. Eu nem sei quem que é essa pessoa, acho que é parente da nossa tia Júlia. E aí eu fui no sítio nas férias, eu falei assim, ai que bom, né? Férias. E eu achava que férias, a gente podia tirar férias da escola bíblica também e de Jesus, né? Eu era criança, eu fui lá para o sítio, ai, não deu outra. Minha tia Sara, ela falou assim: a gente acordou, tomou café, ela falou assim: agora todo mundo vai ler a Bíblia. E eu pensando assim, eu achei que eu tinha me livrado da minha mãe. Aí chego aqui no sítio, tá lá minha tia mandando ler a Bíblia no meio das férias, eu querendo brincar com os meus primos. Vai ler a Bíblia, né? Aí fomos lá ler a Bíblia. Aí eu peguei lá eu lembro que eu li alguma carta de Paulo, aí eu peguei, ela falou assim, e depois nós vamos nos reunir para compartilhar o que aprendemos. E eu compartilhei lá o que eu tinha aprendido, né? Aí a minha tia falou assim: muito bom, Priscila. Você tem mais alguma coisa para falar? Você consegue relacionar isso com alguma coisa do Velho Testamento? Eu falei assim, gente, eu tô de férias, eu quero brincar, né? Mas isso era um valor da nossa família e graças a Deus eu fui ensinada e insistiram nisso comigo até nas férias, né? Porque isso é algo que eu faço hoje com a Lívia. Então, Lívia, você já leu Bíblia? Você anotou, né? Eu falo muito para ela anotar. Anota, ela gosta de escrever também. Eu falei, anota o que Deus está falando com você, escreva suas orações em vez de só orar, escreva suas orações, né? Então, acho que essa vida devocional é algo que eu acho que é de toda a nossa família, né, Joel? Todo mundo é assim, todos os meus tios, meus avós, os meus primos, todos são assim. É algo que, graças a Deus, a gente herdou dos nossos pais e dos nossos avós. E a outra coisa, assim, que eu vejo que foi muito boa, que minha mãe me ensinou e meu pai, os dois me ensinaram, né? É como eu posso juntar e aliar a minha vida profissional, a minha carreira com o reino de Deus, né? Então eu aprendi com eles que não existe separação. Sábado, domingo é para a igreja, segunda, sexta é para o trabalho. Não, é tudo a mesma coisa. Então, o reino de Deus é de domingo a domingo. Reino de Deus é na igreja e é no consultório, é na igreja e é na sala de aula. Então, eu entendo que quando eu estou dando aula lá para os meus alunos, né, e eu oro sempre antes de entrar numa aula, eu falo, Deus, entra comigo nessa sala e o Senhor me usa da maneira que o Senhor quiser. Seja para dar aula, que eu dei uma aula excelente, seja para trazer alegria. Desde o ano passado é uma oração que eu tenho feito muito, eu estou com muito aluno com depressão, os adolescentes, né, por ficar na pandemia, então eu falo, Espírito Santo, uma das características do seu reino é a alegria, né? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, eu oro muito, eu falo, Deus, eu quero que a minha aula seja super divertida e não porque eu estou fazendo piada, mas porque a tua alegria, ela pode invadir, mesmo sendo via Zoom, minha aula sendo online, mesmo sendo com poucos alunos presenciais, mas eu peço que
eu entendo que eu estou exercendo o reino de Deus, o meu ministério, da mesma maneira que eu estou pregando, eu estou fazendo isso na escola, né? Então eu aprendi olhando os meus pais, que evangelizavam os pacientes, que oravam pelos pacientes, que traziam um paciente para a igreja também e que traziam os colegas de trabalho para dentro de casa para oferecer um jantar, mas parece uma coisa simples, mas as pessoas entravam na nossa casa, com certeza elas sentiam a presença de Deus, sentiam algo diferente, então é algo que eu aprendi deles, né, é a mesma coisa, né? Eu não preciso separar o secular do sagrado, né? Eu tenho que viver o reino de Deus onde eu estiver, seja na igreja, seja fora da igreja, seja no meu trabalho. Eu tenho que viver os valores do reino de Deus, trazer o reino de Deus, né, para a terra, para as pessoas experimentarem isso, né? Então isso foi muito bom, porque foi algo que eu aprendi e algo que a gente passa para a Lívia também, então ela sabe que quando ela está na escola é o mesmo comportamento, é a mesma intensidade que ela louva Deus na igreja, é a mesma intensidade que ela vai amar Deus e louvar Deus na escola, é tudo a mesma coisa, né? A gente não pode separar, mas a gente precisa ser filho de Deus em todos os lugares, né? E encarar a nossa profissão, o lugar onde a gente trabalha, onde a gente vive, como nosso campo missionário, né? Eu tô lá, não é só para meu ganha-pão, eu não tô na escola só para ter meu salário, eu tô lá porque eu posso alcançar muitas pessoas, né, para Deus. E isso foi algo que eu vi dos meus pais, né? Eles trabalhando, sendo testemunho, né? Sendo referência para os colegas dele, de pessoas que são íntegras, pessoas que não mentem, que fazem o serviço com integridade, né? Então, também isso é algo que eu carrego, né? E que eu passo para a Lívia, né? E a Lívia percebe, né? Ela fala, mãe, eu quero muito ter aula com você, porque eu quero também ver você dando aula, eu quero também ser sua aluna, além de ser sua filha, né? Então eu falo, puxa, se ela quer ser minha aluna, né? Que eu acho que todo filho quer fugir da mãe como professora, né? Mas ela fala, mãe, aguenta trabalhar até eu chegar no ensino médio para você me dar aula que eu quero ser sua aluna, né? Então eu entendo que ela gosta de me ver dando aula, né? Então eu falo assim, isso é um bom sinal, né? Algo que acho que eu vi minha mãe e meu pai fazerem que estou conseguindo transmitir para a Lívia também. Uma coisa legal, não sei se vocês sabem, né, o pessoal, mas os pais da Pri, os dois são médicos, né? E aí, assim, a medicina e os dois são pastores também, né? Então, assim, eles serviam no ministério e são serviam tudo em todo lugar, eles eram os dois, né? Até na igreja, às vezes você é médico também e é pastor, né? Então é muito legal. E eu perguntar, a Lívia já tem uma direção profissional? Ela já tem alguma coisa que ela pensa, que ela gosta, que ela quer? Ainda... Ela tá naquela fase que ela gosta de tudo. Cada dia ela quer, ela já foi de estilista, a, a médica, a cientista, professora, de tudo. Eu não sei, um sentimento que eu tenho é que o que ela vai ser ainda não existe. Eu acho que cada ano surge tantas profissões novas, né? Eu realmente não sei. Ela vai muito, mas ela é da área de, graças a Deus, de exatas. Ela vai muito bem em matemática, química, ciências, assim, é a parte que ela gosta mais. Mas Poxa, nada de biológicas, não vai ser mais uma médica. eu não, olha, ela, de médica, acho que ela nunca falou, né, mãe? Eu não me lembro dela ter falado de ser médica, não. E outra coisa que eu lembrei enquanto você falava, Jô, é algo que meus pais me ensinaram também, que eu já falei para a Lívia, eu nunca faltei à igreja para estudar para a prova. Olha. Nunca. E às vezes eu tinha prova na segunda-feira e eu falava assim, mãe, mas não deu tempo, a prova é muito difícil, eu preciso desse tempo, vai fazer muita diferença na minha vida, deixa eu ficar em casa para estudar? Não. Você devia ter administrado melhor o seu tempo. O tempo que é de Deus, você não vai abrir mão. Então eu nunca faltei.
na igreja ou em algum culto para ficar em casa estudando para a prova. Nunca na minha vida, eles nunca deixaram. E passei, né, gente? Estou aqui formada, deu tudo certo, priorizando as coisas do reino de Deus. E é algo que eu já falei para a Lívia. Uma vez a Lívia falou assim: ai, mãe, eu tô tão cansada, a prova amanhã é tão difícil, né? Eu falei: mas, gente, mas que difícil, tá na segunda série, né? Hoje ela tá no 8º ano, mas que prova difícil, desenha um círculo, né? Como assim? Ligue o jacaré até sei lá o quê. Eu falei: Lívia, não, vamos para a igreja. A gente não negocia isso. Deus é a nossa prioridade, o tempo é uma horinha só que a gente vai estar lá. Isso você vai ver que se você ficar em casa, teu estudo não vai render. Vamos priorizar as coisas do Senhor. Então, meus pais sempre priorizaram as coisas do Senhor, né? E incrível que mesmo trabalhando, mesmo cuidando de pessoas, né? Também eu lembro que a gente sempre tinha, acho que era quinta-feira à noite, era a noite da família. Oh, legal. Então, a gente tinha toda noite, toda quinta noite, toda semana a gente tinha uma noite que era a noite da família, que era um tempo só para mim e para minha irmã, que eles dedicavam, levavam a gente para às vezes tomar um sorvete, para tomar um lanche. Então, a gente nunca sentiu essa, ai, meu pai me deixa para servir as ovelhas, para cuidar da igreja. Não. Eles sempre separavam também um tempo que era exclusivo para mim e para minha irmã, que a gente tinha esse tempo onde a gente tinha atenção total deles, né? Então a gente era muito bem suprida nisso. E algo que a gente tem aqui em casa também, que é a segunda-feira, que é o Dia da Família. Inclusive o Renato falou que era para chamar o Joel e a Débora e as meninas para vir em casa na segunda-feira. Ah, Numa legal. segunda, que é o nosso dia de descanso, de receber visita, de estar com quem a gente gosta, né? Então, isso é muito importante também, né? Porque às vezes a gente fala, nossa, conciliar é trabalho, é ministério, é isso, é aquilo, e daí larga os filhos. Não. Também eles têm que saber que eles têm um dia de atenção exclusiva nossa, né? Pri, deixa eu te fazer uma pergunta engraçada, mas assim, é que eu gosto muito de filhos de pastores, né? E eu já preguei em uns 4 acampamentos de filhos de pastores. E uma coisa que os filhos de pastores reclamam quando eles eram pequenos, talvez você vai tirar, talvez você quebre essa lenda para mim. Mas todo filho de pastor passa fome no domingo no almoço, né? Porque domingo tem a igreja, aí os filhos querem ir embora almoçar e os pais que são pastores têm que ficar conversando com 1.000 membros e os filhos sempre passam fome no domingo na hora do almoço. Isso é real ou não? Não se sua mãe faz um lanchinho. A gente sempre tinha o bentô. Então, minha mãe, a gente sempre ia com. Eu acho que é coisa de menina, né? A gente tinha a bolsinha de ir pra igreja. Então, nessa bolsinha, minha mãe sempre põe um lanchinho pra gente. Eu não me lembro de passar fome, não. A gente sempre tinha alguma comidinha dentro da bolsa ou na bolsa dela. A Lívia sabe disso, então, às vezes, no meio do culto, a Lívia vai até minha mãe e fala: vó, tem chocolate? Sempre tem. Então, gente, tem que fazer um lanche, é só fazer um lanche. Carrega umas bolachinhas na bolsa, tá tudo resolvido. Ah, legal, legal. Pri, uma outra pergunta que eu queria te fazer, que é a questão da bênção geracional, né? E uma coisa que, aliás, eu aprendi da sua mãe, né? Eu e minha esposa, a gente tem carregado isso nas nossas vidas, que é a bênção geracional. Aquilo, sabe, às vezes a gente pensa, eu quero abençoar os meus filhos. Mas, na verdade, a Bíblia fala muito mais do que isso. Ela fala dos filhos, né? E eu queria perguntar para você, que é filha da sua mãe, da tia Luísa, tia Caco, né, que me ensinou isso, e eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso para a gente poder, aqui com as outras mães, também poderem aprender um pouquinho dessa questão dessa bênção geracional. Eu entendo que eu já recebi, é um privilégio, né? A gente recebeu um legado que vem dos nossos avós, né? É um privilégio, né? A gente já chega assim, já nasce abençoado, né? Mas independente, vamos supor que você você é o primeiro na sua geração, né?
seus pais não eram cristãos e você foi o primeiro a se converter e agora está criando seus filhos ou vai criar seus filhos, né, nos caminhos do Senhor. Eu entendo muito isso, né? Na Bíblia sempre fala, né? Deus se apresenta e fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Então, Deus tem tanta bênção, né? Ele é uma fonte inesgotável que ela não se limita a uma geração só, né? Então, é até 1000 gerações. Deus sempre está querendo e pronto a abençoar, né? Os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, né? Então, é algo que eu valorizo muito, que é você deixar legado, né? Então, assim como nós recebemos legado, né? Eu, Joel, aqui dos nossos avós, dos nossos pais, né? De toda a nossa família, né? A gente recebeu esse legado, é uma herança, né? Espiritual que a gente recebe. A gente também precisa ter a responsabilidade de transmitir para os nossos filhos e não deixar assim a peteca cair. É a mesma coisa se fosse em dinheiro. Vamos pensar em dinheiro. Vamos supor que o nosso avô fosse muito rico, né? Tivesse muitos bens, fosse milionário e ele deixasse como herança assim muito dinheiro para todos os filhos e todos os netos, né? Então vamos supor que ele morreu, eu recebi aquela herança em dinheiro. Né? O meu papel é eu entesourar os meus filhos e os meus netos, né? Eu guardar para as próximas gerações. Mas hoje quantas vezes a gente vê, né? Vamos supor, empresas ou multinacionais, ou sei lá, uma empresa. Vamos pegar uma empresa familiar que era super bem sucedida e o patriarca lá morreu, deixou por um filho. E o filho administrou super mal e perdeu tudo, né? E então acabou lá. Todo aquele trabalho, aquele investimento, né? Aquele legado que foi ajuntado, entesourado por anos, às vezes por décadas, uma pessoa acabou com tudo, não teve o que passar para frente. Então, da mesma maneira, né? A gente precisa entender tudo aquilo que Deus tem nos dado. E aqui nesse trecho de Deuteronômio fala, né? É nossa responsabilidade guardar no coração, mas transmitir aos nossos filhos, né? E daí os nossos filhos vão ter aquilo guardado no coração e eles vão transmitir para os seus filhos, né? E assim por diante, né? Então é muita responsabilidade, é um privilégio receber esse legado, mas é uma responsabilidade, né? Quando você recebe uma herança, junto com a herança vem a responsabilidade do que você vai fazer com ela. Então eu tenho o poder de perder tudo, de desperdiçar tudo, ou eu tenho o poder para multiplicar aquilo que eu recebi e ainda passar aquilo que eu recebi dos meus pais, dos meus avós. Eu posso ainda colocar depósitos meus, de experiências minhas, histórias minhas que eu vivi com Deus, e entregar tudo isso de bandeja para minha filha e ela também juntar com as experiências dela e ir passando para as próximas gerações, né? Aquele salmo que fala também, né? O que ouvimos e aprendemos, o que ouvimos dos nossos pais, nós não encobriremos aos nossos filhos, mas nós contaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele realizou. Então, é tanta coisa que Deus faz, né? Que quando eu já tenho histórias e histórias dos nossos avós, né? Eu tenho histórias dos meus pais de milagres que eles experimentaram. Eu vou juntar com os milagres e maravilhas que eu experimentei de Deus. Então, quando a Lívia receber, ela tem uma baita de uma bagagem que ela vai também juntar com as experiências dela e passar para os filhos, né? E eu lembro do enterro do nosso avô, né? Que foi um caso que eu acho muito interessante. Eu conto para muita gente É muito isso. bizarro, né? Foi muito engraçado, foi triste, mas foi engraçado ao mesmo jeito, né? Ao mesmo tempo, quando nosso avô morreu, o enterro acho que passou da hora do almoço, ninguém tinha almoçado, né? E na nossa família a gente valoriza muito a comida, né? Tanto é que tem muita comida. E aí a gente enterrou, acho que terminou umas 3 da tarde, eu não me lembro mais direito, mas todo mundo sem almoçar, todo mundo com fome, né? Então nós falamos, vamos almoçar juntos, e nós fomos todos para um restaurante.
Então, imagina se chegar num restaurante, oi, você pode arrumar uma mesa para 40, né? Simples assim, uma mesa para 40. Aí eles falaram, tá, vamos fazer uma mesa para os adultos, para os filhos, né, do Tochan, do nosso avô, e outra mesa para os sobrinhos, para os netos dele, né? E a gente sentou, demorou um tempão, né? E a gente conseguiu sentar, e aí vieram os garçons super simpáticos, né? E veio um garçom na nossa mesa dos primos, né? A gente estava junto. E aí o garçom falou assim, nossa, é tudo mesma família, né? Claro, né? Um monte de japonês, ele já deduziu, né? Todo japonesada junto, é tudo mesma família, né? A gente, tudo a mesma família. Nossa, que bonito, vocês vieram comemorar o quê aqui, né? Aí a gente assim, quem que vai falar pro homem, né? Que eu já tava com dó dele, da reação que ele ia ter. Mas alguém falou, não me lembro quem falou, mas alguém falou assim, é a morte do nosso avô. Aí o garçom, querendo ser mais simpático ainda, ele falou assim: nossa, então o velho deixou uma boa herança, né? Para estar todo mundo comemorando aqui no Outback, né? Cada um pagava o seu, tá? Quer dizer, meu pai pagou o meu, graças a Deus. Mas aí a gente falou assim, paramos para pensar, né, entre os primos e a gente falou, realmente, ele deixou a melhor herança que ele podia deixar para a gente. Ele deixou Jesus, né? Ele deixou uma histórias e histórias de milagres, de amar em primeiro lugar, de às vezes até tirar dele para dar para o outro. Tantas coisas, né? E abandonar a família, ser deserdado, ser rejeitado para servir a Deus num país que ele não sabia a língua, onde o diploma dele não valia. Ele abriu mão da reputação, ele abriu mão da profissão, ele abriu mão do conforto, da herança natural, né, para servir a Deus. Esse legado, né, não tem preço, né, é de valor eterno. Então é muito legal a gente entender isso, né? E hoje eu conto essa história para a Lívia. É muito legal que na nossa família eles sempre repetem essas histórias e todo mundo sabe de cor as histórias, né? E é bom porque amanhã é a Lívia que vai estar contando do bisavô dela, né? E depois é o filho da Lívia que vai estar falando do tataravô dela. E isso é você engrandecendo a Deus através das gerações, né? É o Deus do meu avô, é o Deus da minha mãe, do meu pai, é o meu Deus, é o Deus da Lívia. E ele vai sendo engrandecido através das gerações. O nome dele vai sendo conhecido, que esse é o objetivo total, né? É tudo dele, é tudo por ele e é tudo para ele, né? E a nossa família, os nossos filhos são dele e a gente quer mesmo que ele seja conhecido, que ele seja engrandecido, que o nome dele seja espalhado, né? Através dos nossos filhos por toda a terra, né? Então, eu acho que é um privilégio a gente receber isso que Jesus conquistou na cruz, né? Então, se você falar assim, mas eu sou o primeiro, eu não recebi nada dos meus pais nem conheciam a Jesus, né? Mas Jesus conquistou na cruz toda essa herança bendita, né? E ele nos dá de bandeja toda essa herança, tantas coisas que ele conquistou na cruz para nós podemos passar para os nossos filhos, que vão passar para toda a posteridade. Amém, amém. Puxa, Pri, quanta coisa boa, né? Eu lembro desse dia, né, do enterro do nosso avô e hoje eu fico pensando assim, puxa, eu espero que o dia que eu morrer, minhas filhas também vão para o Outback e seja um dia legal. E muito legal, né, quando você tem os seus avós, que você tem certeza para onde eles foram, né? E é super legal a gente ver isso. É claro que a gente estava num clima triste, mas a gente não estava com remorso da perda, mas a gente estava com agradecimento das bênçãos que foram deixadas, né? Espero que nós também sejamos bênçãos para os nossos filhos. Amém. E as mães sejam essas mães com princípios bíblicos que tragam essa bênção no legado para as outras gerações também. Amém. E só para terminar, Pri, queria que você falasse um pouquinho do seu livro de devocional, né? Achei fantástico, eu sempre acompanhei as suas devocionais. A Pri, ela faz uma devocional fantástica, pessoal que é com desenho, com lettering, eu não sei como chama aquilo ali, assim. E as minhas filhas, elas veem isso, ficam inspiradas.
As minhas filhas amam desenhar, amam demais desenhar. E eu queria que você falasse um pouquinho desse devocional aí que você está lançando e como que a gente pode adquirir esses livros. Sim, esse livro foi uma surpresa para mim, porque o diretor da editora Quatro Ventos, ele estava vendo no meu Instagram que às vezes eu fazia o meu devocional um pouco mais caprichado, eu falava assim, puxa, foi tão bom isso, né? Eu falo que é meus 5 pães e meus 2 peixinhos, né? Que era o meu lanche, era aquilo que Deus falou comigo no tempo de devocional, eu anotei, daí eu gosto também de enfeitar, de anotar bonito, e eu comecei a anotar no caderno e eu postava, né? E o Renan, que é essa pessoa, viu e ele falou assim: Priscila, vamos transformar o seu caderno de devocional num livro, onde as pessoas podem preencher, né? Então, foi no ano passado que ele me fez essa proposta. Aí a gente está lançando, chama Diário Devocional. E eu ilustrei ele todinho. Eu escrevi com mais 3 autoras, mas todos os desenhos aqui fui eu que fiz. Aí isso que o Joel falou de lettering, né? É uma maneira de você, uma maneira bonita de você desenhar alguma coisa, né? Então vou mostrar aqui para vocês. Essa página eu fiz. Aí eu fazia no meu caderno e eu tirava foto para a diagramadora e ela escrevia, né? E aí vem um texto bíblico, vem umas perguntas para preencher e uma página em branco, que é o que as filhas do Joel ficam doidas, né? Que é para você escrever, fazer suas anotações com criatividade. São 36 devocionais, 36 temas, é só para mulheres, isso é feminino, então é para mulheres, né? E eu acho que isso é resultado do que eu aprendi com a minha mãe, com os meus avós, né? Anotar o que Deus me fala, né? Eu sempre anotei tudo que Deus me falou, porque a minha memória é curta. E então tá tudo aqui. Esse livro, eu vou passar um link aqui que vocês podem, se vocês comprarem hoje até amanhã, a editora Quatro Ventos entrega sem cobrar frete para vocês. O preço é R$ 49,90. E ele entrega sem frete, você não paga frete se comprar até amanhã. Então, essa promoção vale até amanhã, então tem que comprar até amanhã, tá bom? Eu vou passar o link aqui no chat para vocês. Para vocês terem ideia, a Lívia está fazendo esse devocional, ela combinou com uma amiga dela da igreja, e todo dia tem uma parte para preencher, para escrever o que Deus falou, né? E ela tira foto do que Deus falou com ela, que ela anotou, que ela desenhou, e ela manda para a amiga dela, e a amiga dela tem 11 anos, a amiga dela manda para ela o que Deus falou com ela. Então, foi também uma maneira que Deus deu aqui para a gente estudar a Bíblia junto e ver a Lívia estudando a Bíblia. E ela falou assim, é tão gostoso, né? Porque ela fica lá horas e fica pensando, enfeitando, mas ao mesmo tempo tá pensando na palavra de Deus, naquilo que Deus está falando através do trecho, né? Então, eu vou pôr aqui para vocês esse link aqui que eu vou colocar no chat, você clica nele, ele já cai direto na editora para você comprar. E aí é só finalizar a compra. Talvez apareça um frete, mas na hora de finalizar a compra, esse frete vai sumir. Então, até amanhã, você não paga frete. Pelo que eu estou vendo que o pessoal tem comentado, em 3 a 4 dias já está chegando o livro na sua casa. Que legal, que legal. Obrigado, Pri. Só uma Né? pergunta que veio aqui para a gente. Alguém está perguntando assim, qual que é a sua opinião sobre a escola cristã? E você daria preferência ou não? Ou você acha que isso é colocar numa bolha, colocar a criança dentro de uma bolha? Qual que é a sua opinião em relação a isso? Eu nunca estudei em escola cristã. Então, por isso que vem a importância do pai e da mãe ficar inculcando as verdades do reino de Deus. Porque se você está fazendo isso no seu filho, não importa a escola onde ele está, ele vai aprender a se posicionar. Então, eu estudei em escola alemã, que não tinha nada, não tinha nenhum ensino cristão nem nada. Depois eu estudei numa escola católica, né? O ensino médio eu fiz numa escola católica e lá tinha que levar Maria para casa no mês de maio, né? Tinha que levar a Santa para casa, né? E aí no sorteio impressionante, caí quem que sorteou para levar Maria? Eu falei, eis-me aqui, Senhor, vou levar Maria para casa. Daí eu falei assim, professora, eu não queria levar Maria para minha casa, né?
Aí a professora falou assim, mas Priscila, é um privilégio, você foi a sorteada. Eu falei assim, mas professora, deixa a Maria quieta, né? A mãe de Jesus, é uma irmã querida, deixa ela lá. Então eu fui aprendendo a me posicionar, né? Daí tinha uma vez por mês o padre ia para a escola para a gente confessar o pecado, né? Então a professora falava, essa fileira aqui primeira, vai lá, desce todo mundo para confessar para o padre. E eu não descia, eu ficava sentada lá na minha carteira. Priscila, você não tem pecado? Eu falei, não, professora, tô cheia, mas eu falo direto aqui. Ela assim, mas vai lá confessar pro padre. Eu falei, não, professora, eu falo direto com Deus. Menina, mas vai lá, você tem que rezar as Ave Maria, o Pai Nosso. Eu falei assim, mas professora, eu já me arrependi, Jesus já me perdoou, tá tudo bem. Ela, então tá bom. Então, o que eu aprendi em casa, eu fazia na escola, claro, meus pais me instruíam muito, falaram assim, olha, não vai chutar santa, né? Não vai igual tem gente que chuta, né? Respeita, é a crença deles, você tem que respeitar, mas você tem que se posicionar, você não vai sair fazendo as coisas que eles mandarem, né? Então, às vezes tinha missa para toda a escola, eu ia lá, sentava com todo mundo, né? Mas eu não ficava fazendo as coisas lá, fazendo. Eu nem sei onde que põe a mão aqui direito, né? Mas eu não ficava fazendo. Mas eu tava lá respeitando. Eles adoram o mesmo Deus que eu, né? Então, para mim foi tranquilo. Hoje ali eu trabalho numa escola que não é cristã, mas ela tem princípios cristãos. Os donos da escola são evangélicos, então lá eu tenho liberdade de falar de Jesus. Se eu quiser parar a aula para fazer um apelo, o dono deixa eu fazer, não tem problema nenhum. Tem culto de Páscoa, tem culto de tudo é culto lá, não é festa junina. Festa junina eles trocaram por festa da família. Então, alívio estudar lá, mas assim, lá o dono tem essa mentalidade mais aberta, então ele contrata professores ateus, professores que acreditam na evolução, não acreditam na criação, mas aí eu sempre estou falando para a Lívia, eu falei, Lívia, tal professor, ele vai falar que a criação do mundo é uma lenda, tá? Mas você sabe qual que é a verdade, né, filha? Respeita, deixa o professor falar, não vai ficar batendo boca com ele, porque ele acredita nisso, a gente tem que respeitar, mas se por acaso ele perguntar, você fala no que você acredita. Então, tem que sempre ensinar, né? E tomar cuidado mesmo se a criança está numa escola cristã, é mais ajudar na transição, porque às vezes ela fica fechada, isso que a pessoa perguntou é muito verdade, às vezes a pessoa fica fechada nessa bolha, chega na faculdade, ela se perde num tanto, que daí às vezes até abandona, né, os caminhos. Então, sempre estar conversando, falando do que está acontecendo no mundo, explicando, olha, isso é certo, isso é errado, as pessoas na faculdade você vai encontrar, vai ser assim. Então, aprender e também conviver com outras crianças, né? Não é porque estuda escola cristã que só vai ter amiguinho cristão. Então, sai com o vizinho que não é cristão, que é onde ela vai aprender a se posicionar. Tá com um primo, às vezes, que não é cristão, ela vai aprender a se posicionar e não super proteger, né? Até porque ela precisa estar com um não cristão para ela ser bom testemunho e ganhar essas pessoas para Jesus, né? Puxa, Pri, obrigado mesmo, viu? Foi um tempo maravilhoso aí de aprendizado. E acho que a Vera escreveu alguma coisa. O que você pensa sobre o filho que vai com certa frequência à casa de um amigo e por achar que precisa respeitar a crença da família o recebe, não perguntar a ele se poderia fazer uma oração para agradecer o alimento? Sim, eu acho que vai muito da sensibilidade, né, da hora, sentir se tem essa liberdade ou não, né? Porque às vezes, dependendo de como é a família, isso pode ser ofensivo, né? Então eu acho que vai muito da sabedoria, dar um tempinho para conhecer a família, para sentir. Às vezes se não quer pegar a família de saia justa, então, por exemplo, a hora que vai comer, fala assim. Eu posso fazer uma oração, daí a pessoa fica sem graça e fala, tá, tudo bem, mas no fim ela não gostou, então às vezes orientar, fazer comentar antes de fazer a refeição. Olha, quando a gente for comer uma próxima vez, tudo bem para vocês se eu fizer uma oração para agradecer, porque eu estou muito grato, né? Aí se a pessoa falar tudo bem, ora, né? Se a pessoa falar não, então vamos respeitar, né? Então vai muito da sensibilidade e eu acho que também quando é uma família que você não sabe direito como que ela pode reagir, então eu acho que para não pegar essa família de calça curta, né, de surpresa, conversa antes da situação acontecer. Eu acho que isso é uma segurança para os dois lados. Assim você não cria uma indisposição, uma situação constrangedora que a pessoa quer falar não, mas para não criar caso ela fala sim e depois ela não gosta do que aconteceu. Então eu acho bom perguntar antes, não custa nada perguntar antes.
Fantástico, Pri. Muito obrigado por essa conversa. Eu queria que a gente terminasse essa conversa aqui com você orando pelas mães. Será que você pode orar pelas mães aqui da Igreja da Vila? Claro. Foi Aham. um presente de Deus a gente poder estar batendo esse papo aqui, falando sobre essa mãe com princípios bíblicos, e agradeço muito aí a sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço, foi muito gostoso. Vamos orar então. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por esse tempo que o Senhor nos proporcionou. Eu te agradeço por cada mãe que está aqui, também cada mulher que deseja ser mãe. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos o quanto nós somos dependentes de Ti, o quanto nós precisamos da Tua graça, da Tua sabedoria, da Tua sensibilidade para nós criarmos nossos filhos conforme os teus princípios, com o teu amor, sem criar traumas ou feridas. Por isso nós clamamos a Ti pela Tua ajuda, Senhor. Que o Senhor nos dê sensibilidade, nos ajude a perceber o mundo, as coisas que estão acontecendo no mundo. Senhor, eu peço por um olhar mais aguçado, que a gente consiga perceber o perigo de longe e a gente possa proteger nossos filhos, mostrando, Senhor, quais são os padrões do Teu reino, qual é o padrão do Teu reino que é tão nobre, tão elevado, que a gente não se canse de transmitir aos nossos filhos, ao deitar, ao levantar, ao sentar-se à mesa para comer, que a gente não canse de inculcar as Tuas verdades na mente, no coração dos nossos filhos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti, que o Senhor nos levante como mães, como pais, como exemplos para os nossos filhos, que elas vejam Jesus em nós. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor dê forças para aquelas que estão cansadas, para aquelas que estão desanimadas. Eu peço por novas estratégias, que o Senhor mesmo esteja convertendo o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que a linguagem seja clara, toda falta de comunicação ou toda comunicação que acaba sendo distorcida, eu peço em nome de Jesus que o Senhor venha colocar ordem nas famílias que estão precisando de ordem. E, Senhor, nós declaramos que nossos filhos são Teus, nossos filhos são do Senhor, que o Senhor nos ajude a polir essas flechas, a preparar, afiar essas flechas que o Senhor vai lançar em lugares onde nós, como pais, não conseguimos alcançar. Em nome de Jesus, eu peço a Tua bênção sobre essas famílias, com um coração muito grato a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Priscila, muito obrigado. Você Imagina. foi uma resposta de oração e você foi um presente para as nossas mães. Obrigada. Fico Obrigado, feliz. viu, Pri? Foi Deus uma te honra. abençoe muito. E Amém. só queria terminar, né? Eu assisti a sua pregação última no Dia das Mães, que você teve pregando lá na sua igreja, e você comentou algo que eu sempre falo também, são aqueles que perderam as suas mães, né? Aquelas pessoas que perderam as suas mães, as pessoas que perderam filhos, né? É muito doloroso perder um filho. Na nossa igreja a gente tem algumas mães que perderam os filhos, né? E às vezes esse Dia das Mães é um dia difícil para essas pessoas, né? Eu também tive esse coração de orar por essas pessoas, mas eu queria orar mais uma vez por essas mulheres que Amém. perderam um filho ou perderam a mãe muito cedo, né? E orar por essas pessoas também. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelas nossas mães, pelos nossos filhos, e eu quero estar orando por essas mulheres que perderam filhos, Pai, ou filhos que perderam as suas mães, e nesses dias das mães, às vezes, para alguns é um dia muito legal, é um almoço em família, mas para alguns, Pai, é um dia doloroso de lembranças, Pai. Eu oro por essas pessoas que perderam a sua mãe, e oro, Pai, para que o Senhor tire o remorso, essa coisa negativa de viver o remorso da perda, mas eu oro, Pai, para que essas pessoas sintam, lembrem tenham alegria e agradecimento pelo tempo bom que elas tiveram com essas pessoas, com as mães ou com os filhos. Eu oro, Deus, por essas pessoas que estão aqui com a gente, ou ouvindo e assistindo essa live sobre mães.
mas que eu oro, Pai, para que o Senhor console esses corações e que o Senhor continue dando esse coração com princípios bíblicos na vida de todos nós. Te agradecemos, Pai, por esse tempo e oramos tudo isso em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Obrigado, Pri. Deus te abençoe. Imagina, com prazer. Amém. Obrigado, pessoal, todo mundo que esteve aí presente aí nessa live. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Até uma Obrigada. próxima. Valeu, pessoal. Até, Deus Tchau. abençoe. Deus abençoe. Tchau, Tchau, tchau. tchau.